Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. Acolho a cada irmão e a cada irmã com muito carinho e alegria por estarmos aqui na Catedral Cristo Rei, Igreja Mãe de nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte, acompanhados do Padre Eutrópio, que assiste aqui na Catedral, Diácono Márcio, nossos seminaristas, evangelizadores e ministros e colaboradores que fazem esse caminho conosco. Domingo é um dia muito especial na vida da igreja e na vida de cada um de nós. Por isso a Eucaristia é o centro da nossa vida dominical. E hoje o domingo especial, que é sempre, tem uma particularidade importante que devemos prestar redobrada atenção. Em comunhão com a igreja no mundo inteiro, nós estamos celebrando hoje o Dia Mundial das Missões. Lembremos-nos, a igreja existe para evangelizar, por isso a igreja tem que ser essencialmente missionária. Está no coração do mundo para oferecer ao mundo o que há de melhor, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, caminho, verdade e vida. Por isso a igreja não é uma associação qualquer. Por isso a igreja não é uma organização não governamental. Não é um clube de amigos. A igreja existe por vontade do Senhor Jesus para exatamente ser missionária no coração do mundo, ajudando o mundo a ser um mundo melhor. E a encontrar com essa pessoa maravilhosa que é o nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja somos nós. Portanto, se a igreja somos nós e a igreja é missionária, nós somos todos convidados e interpelados a sermos missionários e missionárias no coração do mundo. A tarefa missionária da igreja não se cumpre apenas com algumas pessoas, mas com todos participando e oferecendo suas aptidões, seus carismas, para que o Senhor seja conhecido e amado e seguido. Por isso a igreja hoje celebra o Dia Mundial das Missões, chamados nós todos a olhar para nós como missionários e missionárias pela condição bonita e honrosa de sermos discípulos e discípulas de Cristo Jesus. E também olhar o mundo, sobretudo as frentes missionárias em lugares mais distantes, difíceis. Não são poucos os missionários corajosos e destemidos. Por isso hoje também se faz uma coleta especial para oferecer ao Santo Padre, o Papa Leão, melhores condições de apoiar frentes missionárias exigentes nos lugares mais distantes e mais pobres do mundo. Tudo, irmão e irmã, em função de oferecermos o tesouro da nossa fé, Cristo Jesus, o Senhor de nossa vida. Este caminho missionário, portanto, é tarefa nossa. Eu sou missionário como bispo servidor, primeiro servidor na igreja particular de Belo Horizonte. O presbítero na comunidade paroquial, o diácono nas frentes missionárias mais exigentes, cada cristão leigo e leiga nos diversos ministérios da igreja, que são muitos. Todos nós missionários, preocupados em levar àqueles que estão distanciados ou que ainda não conhecem Jesus, para fazer a experiência do seu conhecimento. Para isso, nós não podemos fazer apenas com a nossa força, não podemos fazer apenas com a nossa disposição. Por isso, volto à palavra de Deus proclamada hoje, que nos dá indicações preciosas para que nós nos tornemos missionários e missionárias. Parto do Evangelho, quando o Senhor Jesus conta uma parábola aos seus discípulos para insistir com eles a necessidade de orar sempre e nunca desistir. O caminho missionário da igreja
E nós, como missionários, ajudamos o mundo na medida em que nós fazemos a experiência importante e bonita de crescermos na intimidade com Deus. Orar, portanto, não é simplesmente repetir frases, não é maquinalmente repetir palavras, mas é uma experiência de profunda escuta de Deus, que exige de nós silêncio, contemplação e, sobretudo, o desejo profundo de escutar o que Deus tem a nos falar. A parábola do juiz injusto, interpelado pela viúva que requeria dele o respeito e a contemplação dos seus direitos, é um exemplo para que nós nunca desistamos diante das dificuldades, dos desafios muitos da vida. A viúva insistia permanentemente que o juiz lhe fizesse justiça. Ele, por medo, escutando os apelos da viúva, embora fosse injusto, cumpriu a sua tarefa de juiz, de julgar e de precaver-se, defendendo os direitos daqueles que são sofridos. Deus não nos abandonará jamais. O missionário, portanto, é aquele que se torna e cultiva a sua intimidade profunda com o coração de Deus e espalha a semente do Evangelho, dá testemunho, tem uma vida que se torna exemplar, com simplicidade e humildade, pela força da oração. Não apenas para conseguir aquilo de que precisa, mas sobretudo para fazer uma experiência de intimidade com Deus que modifica nossas palavras, nossa mentalidade é iluminada e nossa conduta se torna exemplar. Com a força da oração, o missionário abre um caminho novo para si, para os seus e para os que estão distantes. É exemplar para nós a narrativa do livro do Êxodo, quando Moisés, tendo mandado Josué ir enfrentar os amalecitas que atacaram os israelitas, vence pela força da oração. Quando seus braços em oração se mantinham suspensos, ajudados por Arão e Hur, os amalecitas eram vencidos. Quando diminuía a oração, os israelitas eram derrotados. Para mostrar-nos na caminhada como povo de Deus que a oração é nossa força. Não é um virar as costas para a realidade, não é fazer vista grossa diante da dor e do sofrimento. Pelo contrário, é um aperfeiçoamento de ter um olhar semelhante ao olhar de Deus, que olha para o mundo e para nós com misericórdia. Por isso nos dá o seu Filho amado como nosso Salvador e Redentor, que morre no alto da cruz e derrama seu sangue que nos redime. A oração, portanto, é a força para nos tornarmos missionários, esclarecendo o nosso olhar e iluminando nossa vida, para que nós possamos encontrar aquele que é pobre, sofredor, que precisa da minha presença e da minha palavra. Um tesouro importante para o missionário é exatamente a palavra de Deus, como ouvimos Paulo recomendando a Timóteo, seu discípulo. Permaneça firme na doutrina da fé, guarda a palavra e a proclama oportuna e inoportunamente. O tesouro da palavra, portanto, é o conteúdo e a razão de ser do missionário. Na medida em que nós escutamos a palavra de Deus e nos deixamos interpelar por ela, uma experiência nova nasce da nossa vida e do nosso coração. E nós temos que dizer, por necessidade e por missão, esta mesma palavra aos corações de homens e mulheres, abrindo-os ao amor de nosso Deus. Portanto, missionários e missionárias fortes no coração de um mundo que vira as costas para Deus e que está na contramão da justiça, do amor e da paz, a oração e a palavra de Deus são nossos sustentos, colunas que nos impulsionam.
Cresçamos, portanto, irmãos e irmãs, nessa consciência importante e bonita. A igreja que somos nós é missionária no coração do mundo para oferecer ao mundo o que há de melhor, Cristo, Senhor de nossa vida. Encontrá-lo é a alegria maior de nossa vida. Participar de sua missão é nossa maior honra. E tê-lo como Senhor de nossa vida é o sentido mais profundo e perfeito da nossa existência. Nossos corações, portanto, redobrem-se em oração, na escuta da palavra e no seu anúncio, para que o mundo se abra ao amor de Deus. Por isso nós estamos nos preparando para o ano de 2033, quando celebraremos 2000 anos da redenção, quando Jesus morreu no alto da cruz para nos salvar. Queremos que esta beleza de experiência, de seguimento de Cristo, a experiência honrosa de ser missionários dele, como missionário do Pai, cresça e o mundo se abra ao amor de Deus. Cresçamos nessa consciência missionária e alegremente dela participemos. Seja o nosso caminho missionário para que aqueles que estão distanciados, indiferentes ou que não conhecem Cristo, através de nosso testemunho, possam voltar ao caminho e seguir a Ele, Senhor de nossa vida. Oremos pelos missionários todos e para que a igreja seja cada vez mais de comunhão e participação e vigorosa na missão. Amém.